Opa, tudo bem? Aqui é o José Fortes, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Seja Dev. E nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer um mini curso introdutório de React para iniciantes. E esse vídeo foi pensado em quem nunca trabalhou com React antes ou quem está dando os primeiros passos no React, porque eu vou te explicar tudo desde o início, abrindo ali cada um dos detalhes dentro do React. Então, se você já sabe um pouco de React, se você já criou os primeiros componentes em React, esse vídeo provavelmente não é indicado para você. Até porque a ideia aqui não é criar um projeto muito grande, é criar algo bem simples mesmo para te ajudar a entender cada um dos conceitos, os conceitos importantes dentro do React. Inclusive, essa é uma política nossa aqui do Seja Dev. A gente gosta de mostrar as coisas bem no detalhe para você entender cada uma das linhas, o que está acontecendo, como funciona por baixo dos panos, e não apenas te mostrar as coisas, cuspindo as coisas para você ficar só copiando e não entender nada. E não custa dizer que para você entender o React, você precisa ter uma base antes de JavaScript, HTML e CSS. E se você não sabe, se você nunca viu alguma dessas três tecnologias, HTML, CSS ou JavaScript, te aconselho fortemente a você assistir outros vídeos meus, onde eu explico o início do HTML, do CSS e do JavaScript, e depois você voltar aqui. Vou deixar esses vídeos linkados aqui em cima. E se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado à programação, relacionado à tecnologia, se você quer aprender mais sobre programação, se você quer se tornar um programador, faça sua inscrição aqui no canal Seja Dev e ative o sininho de notificação, porque aqui a gente tem vídeo novo toda semana e você vai aprender muito sobre programação, sobre tecnologia, especificamente sobre programação web. E já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo também, porque com isso você mostra para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e você também me ajuda a levar esse vídeo para cada vez mais pessoas, para que mais pessoas entendam sobre programação, sobre tecnologia. Eu também estou nas outras redes sociais, é só você procurar de acordo com o que está aparecendo aqui no vídeo. E é claro que não vai dar para te mostrar tudo sobre React aqui. Obviamente você não vai sair desse vídeo sendo um profissional no React. E se você quiser ser um profissional no React, se você quiser ser um profissional full stack que domina as principais tecnologias do mercado, como React, como Node.js, eu tenho um curso que te leva do zero até o domínio dessas tecnologias. E não só aprender essas tecnologias, como também entrar no mercado da programação. Então, se você quiser se tornar um programador profissional, clica no primeiro link aqui da descrição e vem conhecer o método do crescimento exponencial. E agora a gente vai começar com uma das perguntas principais aqui do vídeo, né? O que é o React? E para a gente entender um pouco melhor sobre o React, nada melhor do que entrar no site oficial do React. No site oficial do React diz aqui que o React é uma biblioteca JavaScript para criar interface de usuário. Então o que a gente entende com essa frase que está aqui no início do site do React? Significa uma biblioteca, ou seja, um conjunto de código ali criado para te ajudar, um conjunto de código JavaScript, e ele é responsável por criar interface de usuário. Interface de usuário, então, significa que é uma biblioteca front-end, uma biblioteca de client-side, uma biblioteca que vai te ajudar a criar as interfaces que os usuários vão utilizar para acessar o seu site. Ou seja, você vai construir um sistema web usando o React. E aqui embaixo tem algumas coisas interessantes também. Principalmente que ele é declarativo, o que vai te ajudar a criar as interfaces de UI de forma mais fácil. E também o principal aqui, que norteia tudo que tem no React, que é baseado em componentes. Então, trabalhando com React, você vai criar componentes. E o que são componentes? Aqui embaixo a gente até tem um exemplo de componente, né? Um exemplo simples de um componente, mas basicamente o componente é como se fosse uma pequena interface onde você adiciona todas as regras e tudo que aquele componente precisa ali dentro dele. Você consegue isolar essas coisas dentro do seu site. Por exemplo, imagina que você está criando um site como esse aqui. Você tem uma barra aqui em cima que seria o menu. E esse menu ele vai se repetir em todos os outros lugares. Você pode criar um componente específico para esse menu com todas as regras dele lá. Por exemplo, as regras de JavaScript, da lógica de programação do componente, as regras visuais do componente com o CSS e também as regras de HTML, ou seja, criar o esqueleto do componente, criar o conteúdo do componente, esse tipo de coisa. Então, um componente, ele basicamente tem tudo que ele precisa dentro dele, tanto a parte do HTML, quanto do CSS, quanto do JavaScript. E ele é isolado do resto do código. Então eu sempre costumo dizer que trabalhar com React é como se fosse um grande quebra-cabeças. E as pecinhas são os componentes. Você vai criando várias pecinhas e aí você vai juntando essas peças para no fim construir a sua página. E isso, baseado em componentes, te ajuda a isolar partes do sistema. E esse isolamento te ajuda a sempre criar e a manter o seu código saudável. Então facilita muito na criação quando você começar a desenvolver sites usando o React. Agora, será que o React facilita só para o desenvolvedor? Ou será que ele é bom também para quem usa o site, é bom para o usuário também? Será que ele entrega alguma coisa além de ajudar o desenvolvedor a construir os sites? E a verdade é que sim, o React faz o seu site ser muito mais rápido e carregar também muito mais rápido do que sem o React. E um dos ótimos exemplos aqui para a gente conhecer um pouco mais sobre o React é justamente a Netflix. A Netflix foi construída em React, inclusive, e olha que interessante, né? Quando você passa o mouse em cima, por exemplo, de alguma série, de algum filme, você consegue ver aqui uma introdução do filme, você consegue ver a sua tela modificando aqui, né? Por exemplo, e quando você passa o mouse, ele cria aqui um quadrado, né? Ele cria um quadrado com uma introdução do filme. Isso tudo sem recarregar a sua tela. Isso tudo acontece de forma quase que automática, quase que em tempo real. Isso aqui
faz o site ser muito mais fluido, ser muito melhor de ser usado do que um site comum, né? Outro detalhe interessante também, a gente está aqui em filmes. A gente clicar em bombando, por exemplo, ele muda a página e carrega quase que imediatamente para você. Você não precisa necessariamente de esperar o carregamento da página. Ele carrega quase que instantâneo aqui na sua tela. Isso não acontece com a maioria dos sites. E o que acontece é que, para o browser carregar tão rápido essas telas, para ele conseguir mostrar tantas telas para você de forma tão rápida, é que ele usa o JavaScript para carregar essas telas. Então o JavaScript é o responsável por carregar tudo para você. Não é um browser chamando HTML que chama o CSS e depois carrega o JavaScript. Não. Aqui é o contrário. O JavaScript que é responsável por toda definição de estado dentro de um componente React. E é isso que faz ele carregar tão rápido. E carregar tão rápido tanto na mesma tela que você está, mostrando ali componentes que se atualizam em tempo real, quanto também mudando a página. Você muda a página e aparece quase que instantaneamente dentro do seu navegador. Um outro ponto interessante, sempre que você passa o mouse em cima, acontece a mesma coisa. Ó. Você consegue ver ali uma imagem, você consegue ver uma introdução aqui em vídeo do que dessa série ou desse filme, e você tem aqui embaixo algumas informações, como o nome, quando vai começar a temporada, e também aqui sobre as categorias. Mas no geral é sempre a mesma coisa, ó. São sempre coisas parecidas. Então isso aqui é um exemplo perfeito de componentes. Um componente React seria, por exemplo, esse quadradinho aqui, que vai carregar aqui, de acordo com a série, algumas informações da série. Então é sempre o mesmo tipo de coisa que carrega ali. São todos parecidos. O que muda é a informação. Isso aqui é um caso clássico de um componente. Além de, claro, que a página inteira é criada através de componentes. Então essa barra aqui de cima, que repete em todas as páginas, é um componente. Talvez cada um desses títulos aqui em cima, que você pode clicar e trocar a página, seja componentes também. Então aqui tudo é como se fosse um grande quebra-cabeças. E é assim que é construído um site em React, como se fosse um grande quebra-cabeças. Bom, então vamos lá começar a desenvolver nossos sites aqui usando o React. O Node.js é uma forma de usar o JavaScript na parte do servidor, né, na parte do back-end. A gente usa também para construir front-ends usando o React e usando outras bibliotecas front-ends também. E para você baixar, é só você entrar em nodejs.org e clicar nesse botão verde aqui da esquerda. Esse site é praticamente o mesmo desde muitos anos, então acredito que quando você abrir aí, não vai ter modificado. O que pode ter modificado é a versão aqui, mas não tem problema não. É só você clicar nessa versão da esquerda, baixar e instalar no seu computador. Tem para todos os sistemas operacionais, para Windows, para Mac, para Linux, então não tem problema. E uma outra coisa que você precisa baixar aí no seu computador para você seguir essa aula aqui é você baixar o Visual Studio Code. E dentro do VS Code ele é como se fosse um bloco de notas, só com muito mais configurações, com muito mais coisas lá dentro, que vão facilitar muito a sua vida aqui para desenvolver usando qualquer linguagem de programação. E principalmente usando o JavaScript, e para a gente desenvolver em React, então, a gente vai usar o Visual Studio Code. Ele é inclusive um programa que é utilizado a nível profissional, então vale a pena você baixar e você instalar, e também tem para todos os sistemas operacionais. Tem para Windows, tem para Linux, tem para Mac também. Com o Node.js e o Visual Studio Code devidamente instalados no seu computador, você vai vir aqui e abrir um terminal, caso você esteja usando Linux ou Mac, ou se você estiver usando Windows, você pode abrir o prompt de comando mesmo. E aqui a gente vai começar a usar o npm e o npx. O npm é o gerenciador de pacotes do Node.js. Tal como o npm, a gente tem outros, por exemplo, como o yarly, mas aqui a gente vai utilizar o npm mesmo. Um gerenciador de pacotes é o que vai gerenciar as bibliotecas para a gente e as dependências das bibliotecas. Por exemplo, o React ele tem várias outras dependências. Então, quando você instala o React num sistema, você vai precisar instalar também as dependências dele, que são várias outras. Então, o npm te ajuda a instalar isso tudo aqui ao toque de praticamente um comando só. No nosso caso aqui, a gente vai usar o npx. O npx ele permite a gente rodar um script do npm sem precisar baixar no nosso computador. A gente vai rodar um script que cria um aplicativo React aqui pra gente de forma automática, que é o create-react-app. A gente vai passar o arroba e a versão, que é a 5.0.0. Vai dar mais um espaço. E aqui a gente vai colocar o nome do nosso sistema, do nosso site. No caso, eu vou colocar, por exemplo, primeiro-app-react. Lembrando sempre que não pode ter espaços aqui no nome. Então, você tem npx, espaço, create-react-app, arroba 5.0.0, o espaço, e aqui a gente tem o nosso nome, da forma que está escrito aí na tela. Eu vou dar Enter e agora é só esperar instalar. Demora aí uns 2 minutinhos. Lembrando que esse comando ele vai criar para você uma pasta nova aí na pasta que você estiver chamando ele. Então, se você estiver, por exemplo, usando um prompt de comando do Windows, você precisa de navegar na pasta que você quer, digitando cd espaço e o caminho da pasta para você instalar na pasta certa. Para você pegar esse comando, você pode abrir uma pasta qualquer no seu navegador, criar uma pasta nova que seja, e aí é só você clicar aqui em cima, ó, dar Ctrl+C, e no prompt de comando você pode dar cd
espaço e cola isso aqui. É só clicar com o botão direito. E aí ele vai entrar na pasta. E dentro dessa pasta você digita aquele comando que eu passei para vocês. Depois de 1 minuto mais ou menos, você vai terminar a instalação. Vai aparecer alguma coisa parecida com o que apareceu para mim. Ó. Vai aparecer esse Happy Hacking aqui no final. Isso significa que deu tudo certo. Então agora bora abrir esse código. Para mim ele já criou a pasta aqui. Você pode clicar com o botão direito na pasta e clicar em abrir com code. Isso vai abrir essa pasta já direto no nosso Visual Studio Code aqui. E se você não conseguir abrir desse jeito, você pode abrir seu VS Code aí no seu computador, clicar em File, Open Folder e abrir a pasta aí que acabou de ser criada. Primeiro App React. E aqui dentro tem alguns arquivos, a gente vai passar por dentro desses arquivos para você entender um pouco melhor aqui sobre eles. E o primeiro arquivo e também um dos mais importantes para a gente aqui no nosso projeto é o package.json. E o package.json, em todo projeto que você utilizar o NPM, você vai ter um package.json parecido com esse aqui. Aqui dentro você vai ter todas as configurações do seu projeto, tal como o nome do projeto, a versão, as dependências que ele tem, ou seja, as bibliotecas que você precisa de instalar nele, e também os scripts. E os scripts são os comandos que você vai digitar para você rodar o seu projeto. E aqui nesse projeto, que já vem pré-configurado para a gente tem 4 scripts aqui. O que a gente vai usar vai ser esse Start, que vai abrir aqui para a gente o nosso projeto para a gente começar a trabalhar nele. E 2 pontos importantes. Primeiro, o package é package.json, então isso aqui é um objeto JSON. E ele segue todas as regras de um objeto JSON. Então, se você modificar esse objeto aqui, você precisa tomar bastante cuidado para você não quebrar nada. Por exemplo, se eu vier aqui e apagar essa vírgula, ele vai quebrar, ó, ele vai mostrar um erro para mim. E inclusive, todo erro no VS Code fica desse jeito, fica vermelho aqui. Então isso significa que tem algum erro acontecendo. Eu vou voltar com a vírgula aqui e tá tudo certo. E aqui dentro funciona sempre assim, é chave e valor. Então aqui dentro dos scripts a gente tem, por exemplo, a chave Start e o valor aqui dentro das aspas duplas, escrito React Scripts, espaço, Start. Mesma coisa para o build, para o teste e para o eject. Então você consegue reparar que tem sempre aqui o React Scripts. Isso aqui traz pra gente todas as configurações que a gente precisa para rodar um projeto React. Por isso é interessante a gente utilizar o Create React App, porque a gente não vai precisar perder tempo configurando aqui o nosso projeto. E para iniciantes, configurar um projeto pode ser um caso de terror. É bem chato, é bem complicado mesmo. Então faz muito mais sentido você começar um projeto já pré-configurado para você aprender primeiro as bases do projeto, as bases do React e depois você aprender a configurar um projeto. Configurar um projeto, geralmente quem faz é uma pessoa mais sênior do projeto, né? Então quem estiver começando não precisa se preocupar em como configurar e principalmente no que está acontecendo por baixo dos panos aqui dentro do React Scripts. Pode ficar tranquilo quanto a isso. E seu foco no início tem que ser justamente aprender a trabalhar com o React, não a fazer essas coisas de configurações que provavelmente só serão feitas no início do projeto. Então legal, vou te explicar como funciona aqui o React Scripts. Basicamente, ele precisa de 2 arquivos para começar a rodar o React. O primeiro arquivo está aqui dentro do public. E public é uma pasta que você vai inserir os arquivos que são públicos. Por exemplo, os arquivos de foto e principalmente o arquivo principal aqui do site, que é o index.html. E o index.html dentro do React, ele é um index, ele é um HTML como qualquer outro praticamente. Então você tem aqui o doctype HTML, o HTML como tag, o head e também o body. No head você consegue importar as coisas também, por exemplo, fonte ou o que quer que você queira importar para dentro do seu código. O único detalhe aqui é o seguinte, você tem aqui no body apenas uma div. Você tem um NoScript aqui, né, que vai mostrar um erro para o usuário caso ele não consiga rodar o JavaScript no navegador, porque é necessário rodar o JavaScript para rodar o React. E aqui dentro, ele só tem uma div. Ele tem um div id root e só isso e nada mais. E o React ele precisa dessa div id root para ele saber aonde colocar o código do React dentro aqui desse projeto. E outro arquivo que é super importante está dentro aqui do source, source.index.js. Esse é o arquivo principal de configuração do React. São para esses 2 arquivos que o React Scripts vai olhar na hora de começar o projeto, na hora de rodar o projeto. Então ele vai olhar o index.html e ele vai olhar também o index.js dentro da pasta src. Aqui no index.js tem algumas coisas aqui que são importantes você entender. Primeiro, ele importa o React e ele importa o React DOM. E essas linhas aqui, da linha 7 à linha 12 aqui que eu estou mostrando para vocês, são as linhas importantes que vão fazer o React ser carregado naquele index.html. Isso aqui é uma estrutura que sempre tem em um projeto React. Você chama o React DOM.render, você passa aqui o React Street Mode e aqui você tem uma tag com uma letra maiúscula, né? App, abrindo e fechando a tag como se fosse uma tag HTML. A gente já vai entrar nesse detalhe desse app, mas antes disso eu quero te mostrar aqui essa outra linha, ó. Esse React DOM.render, ele é uma função. Então, o primeiro parâmetro da função, a gente está passando isso aqui, a gente tem uma vírgula aqui que separa entre o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro. E o segundo parâmetro da função é document.getElementById root. Tá vendo que esse root é o mesmo do index.html?
Pois é, essa função aqui é a que vai procurar dentro do documento HTML aonde que ele vai inserir o React. Então, se você quiser trocar esse nome, você precisa trocar nos dois arquivos, tanto no index.js quanto no index.html, porque é isso aqui que vai fazer tudo funcionar. Bom, então agora vamos voltar aqui no import para a gente ver o que está acontecendo dentro desse index. Primeiro ele importa o React DOM para criar essa função aqui. Depois ele importa o index.css. E geralmente esse index.css é o responsável por configurar algumas coisas do site que serão padrão em todas as outras páginas do site. Por exemplo, o body com a margem 0, a fonte family do site. Talvez ele a cor do fundo, a cor do texto, se você quiser mudar alguma coisa desse tipo. Então tudo isso geralmente é configurado aqui no index.css. Tudo que vai ser utilizado em outras páginas do site vai ser configurado aqui no index.css. Aqui a gente tem o app, que a gente vai entrar nele, a gente tem o report Web Vitals. Esse report Web Vitals é basicamente uma função para você medir performance do site. Isso aqui a gente não vai olhar para isso agora não. Nosso ponto principal aqui agora é o import app from app. E agora, antes de a gente entrar nesse app, eu vou puxar aqui embaixo no Visual Studio Code, ó. Isso que vai abrir para mim um terminal. E esse terminal já está dentro dessa pasta aqui. Então aqui dentro eu vou digitar npm run start. Esse start é o nome do nosso script que está aqui dentro do package.json. Então, sempre que você quiser rodar um script, você digita npm, espaço run, espaço qual é o script. No caso aqui, o start. Se a gente apertar enter aqui, ele vai abrir o nosso projeto. O projeto foi aberto aqui e ele sempre abre nesse localhost. E localhost é como se fosse uma rede local sua do seu computador. Você não pode mandar esse link para outras pessoas que eles não vão conseguir acessar. Isso só é acessado dentro do seu computador. Para você mandar o seu site para a internet, você precisa fazer outras coisas aqui que a gente não vai entrar em detalhes nesse vídeo de hoje. E é importante você saber aqui que o localhost se acessa apenas no seu computador. Então, beleza, a gente tem aqui um símbolo do React rodando, um edit src-app.js and save to reload e um link learn React. Legal? Então, isso aqui, de onde está saindo essas coisas? Agora sim, a gente vai entrar dentro do app. E o que acontece? O que é esse app? Esse app, ele é o primeiro componente React aqui do nosso projeto, o primeiro e o único. Vamos abrir ele para dar uma olhada, então? O app.js, e está aqui. Esse app.js é um componente, como eu falei para vocês, e ele tem aqui, importando a imagem que ele precisa usar, no caso é o logo do React, que está aqui na primeira linha. Ele importa um arquivo CSS, que vai ser o responsável pela parte do estilo desse componente, e aqui ele tem um function app. Importante, o app aqui está com letra maiúscula. Isso aqui não é por acaso não. Todo componente React precisa ter uma letra maiúscula. Isso aqui é uma regra e você não consegue fugir disso. Se você colocar isso aqui como minúsculo, vai dar problema no seu código. Ó. Então, se você trocar esse app para um app minúsculo, vai dar problema. Então, é importante você lembrar que todo componente React precisa dessa letra maiúscula. E o que está acontecendo aqui? Basicamente, é uma função que está retornando um HTML. Que coisa maluca é essa, né? Eu acredito que se você nunca viu o React na vida, você nunca tenha visto uma função JavaScript retornando um HTML. Mas no React, no componente React, é exatamente isso que ele espera. O componente React é basicamente um componente JavaScript que importa tudo que ele precisa ali dentro dele e retorna pra gente um HTML, uma interface de usuário, uma UI, como falou lá na documentação que a gente leu aqui no início desse vídeo. Então o componente React, ele sempre vai retornar uma interface de usuário, seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande, não faz diferença. O importante é que um componente React retorne pra gente um HTML que pode ter dentro também outros componentes React que a gente vai ver daqui a pouco. E aqui dentro do retorno é basicamente um HTML como outro qualquer. Ele tem um header, ele tem uma imagem, ele tem um parágrafo, ele tem um link e é só isso. Mas para ficar mais fácil você entender sobre componentes React, eu particularmente acho bem melhor a gente criar um componente do zero do que a gente ler esse componente aqui. Apesar de que os componentes também não está tão difícil de entender. Mas vamos criar um do zero aqui, linha a linha. Então eu vou vir aqui na source, clicar nessa pasta aqui, ó. E vou clicar nesse símbolo aqui para criar um arquivo novo, para criar uma pasta nova, na verdade. Eu vou chamar essa pasta de components. Eu sempre gosto de separar componentes React dentro dessa pasta components, para não ficar tudo misturado como acontece aqui, com app e com index também. E dentro da components vou criar uma pasta nova com o nome de header. E dentro dessa pasta vou criar um arquivo novo. Esse arquivo vai ter o nome de header.js. E eu vou colocar esse nome desse arquivo com H maiúsculo. E esse H maiúsculo aqui não é uma regra. Você não precisa colocar letras maiúsculas nos arquivos que vão ser o componente. Você precisa colocar letras maiúsculas nas funções. Nos arquivos não é necessário, mas eu gosto de colocar. Mas não faz diferença. E como eu falei, um componente React, o mínimo que ele precisa ter é retornar um HTML. Então eu vou colocar aqui function header, lembrando do H maiúsculo, abrir e fechar. Abrir e fechar aqui o parêntese para chamar a função e abrir e fechar chaves. Aqui dentro está a nossa função. Qual é o mínimo que a gente precisa? Retornar um HTML. Então, return. Aqui eu vou colocar um header. Abrindo e fechando a tag HTML. Lembrando que tags HTMLs possuem letras minúsculas.
tags React possuem letras maiúsculas. E aqui dentro eu vou passar um H1 Hello World. Eu preciso exportar essa função para ser usada em outro arquivo, então aqui embaixo eu vou colocar export default header. Eu vou salvar isso, eu vim aqui no app e eu vou importar esse arquivo. Então import header from components header. Aqui dentro do app eu vou excluir tudo, ó. Vou apagar tudo que está aqui, inclusive a div, e vou retornar apenas o header, com H maiúsculo, abrindo e fechando como se fosse uma tag. Isso aqui não é como se fosse apenas uma tag, isso aqui é uma tag. E um jeito legal de você pensar em componentes React é justamente você pensar em criar as suas próprias tags HTML. Então, componente React é como se fosse uma tag HTML que você criou e você vai definir as regras desse componente, ou as regras dessa tag. Eu vou apagar esse logo aqui que a gente não está usando mais, eu vou salvar isso aqui. Vamos ver o nosso site. Agora o site está assim, está escrito Hello World e nada mais, que é justamente o que a gente colocou lá no nosso componente, lá no nosso header. Inclusive a gente não precisa mais desse import app.css também, né? Eu vou tirar isso daqui e beleza, está aqui então o nosso Hello World. Agora, dentro desse header, ele tem um título, que eu chamei aqui de H1, que seria a tag HTML para definir títulos. O interessante aqui do React é a gente quebrar essas coisas em componentes. Por quê? Porque a gente pode utilizar esse título em outros lugares. Então, se a gente vai utilizar em outros lugares, é importante manter o padrão. E como a gente mantém o padrão? Criando componentes. Então, eu vou criar um componente novo aqui na pasta Components, vou criar uma pasta nova. E para fazer isso aqui no Visual Studio Code, você precisa selecionar a pasta, clicar aqui no símbolo de nova pasta e escrever aqui, por exemplo, title. E aqui dentro eu vou criar o arquivo title.js, no meu caso com T maiúsculo. Function title. Abrir e fechar aqui, e abrir e fechar chaves para ser uma função. Vou dar o export default, title também. E aqui dentro, o que precisa do componente, precisa que ele retorne um HTML. Então, return, abrir e fechar o parêntese, H1, meu título. Vou salvar isso aqui. Eu vim aqui no header e eu vou importar esse title ali dentro. Então, import title, com T maiúsculo, from, ponto barra para voltar uma pasta, title/title. E aqui dentro, em vez de colocar H1 Hello World e H1, eu vou passar o title. Então, title. Vou salvar isso aqui. E o que você acha que vai aparecer na tela? Vai aparecer Hello World ou vai aparecer meu título? Vai aparecer meu título. Por quê? Porque a gente não definiu o que a gente quer usar, o que a gente está passando para a tag. Você lembra que eu falei que você criar um componente React é como se fosse você criar uma tag HTML que você define as regras? Pois é, aqui dentro do título, a gente não definiu o que a gente vai mostrar no título, o que a gente está passando aqui dentro da tag, que a gente chama de filho. A gente definiu o que a gente vai mostrar meu título. Então, em qualquer lugar que você chamar o título, vai aparecer meu título. Você, inclusive, pode chamar tags React várias vezes aqui dentro do arquivo. Você não precisa chamar só uma vez. Então, por exemplo, vou criar 3 títulos aqui, ó. Hello World. Seja dev. Vou chamar esse aqui de outro título. Eu criei 3 títulos aqui, salvei, e aqui no nosso site ficou meu título nos 3. Ele não está respeitando essa regra, porque a gente não passou essa regra para ele. A gente que define aqui as regras do nosso componente. Mas antes disso, você precisa entender um outro conceito. Aqui no React, a gente trabalha com propriedades dentro do componente. E propriedades é uma forma de você passar valores para dentro dos seus componentes. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente tem um título e a gente quer passar uma informação para dentro desse título, que é justamente a frase que vai aparecer na tela do usuário quando a gente criar o título. E dentro da função aqui, no parâmetro da função, o primeiro parâmetro de toda a função React vai ser as propriedades, ou aqui no React, como a gente chama de props. E aqui no nosso caso, a gente está passando uma frase que a gente quer mostrar na tela do usuário entre aqui as tags HTML. E a gente consegue ver esse valor usando uma palavrinha em especial, que já foi definida pelo React, que é o children, que é justamente filho em inglês. E para a gente acessar essa variável, é só a gente passar props.children. Por exemplo, eu vou fazer o console.log aqui. Em props.children. Eu vou salvar isso aqui. E vamos lá no nosso site, apertar F12 e clicando aqui em console no navegador, a gente consegue ver justamente o que está retornando, o que está imprimindo aqui no console.log. Está imprimindo Hello World, seja dev e outro título, que é justamente o que a gente está passando aqui na nossa tag, aqui no title, Hello World, seja dev e outro título. A gente consegue usar esse valor aqui dentro do HTML. E para a gente fazer isso, é só a gente apagar esse meu título e qualquer valor que você quiser acessar dentro do HTML, dentro do retorno da função, que é um componente React, a gente passa chaves e passa aqui dentro qual é a propriedade, qual é a constante, qual é a variável. No caso aqui,
props.children. A gente pode apagar esse console log daqui e salvar essa tela. Agora sim, apareceu aqui pra gente, Hello World, seja dev ou outro título. Agora, esse componente ele está muito cru, ele está muito sem graça, né? A gente não definiu nada para esse componente que seja diferente de uma tag HTML. Então seria interessante de fazer um estilo para esse componente. Para isso eu vou criar aqui dentro do title um outro arquivo, title.css. E aqui dentro a gente pode criar uma classe, a gente pode criar uma ID, a gente pode criar o que a gente quiser. No caso eu vou criar .title, que é uma classe com o nome de title. Aqui eu estou passando T maiúsculo, pode ser T minúsculo também, não faz diferença. Eu vou passar aqui T minúsculo. Então dentro do title a gente pode trocar o que a gente quiser. Isso aqui é um CSS como qualquer outro CSS. Por exemplo, eu vou colocar color red para a cor do texto ficar vermelho. Eu vou salvar isso aqui. E aqui dentro do title.js, na primeira linha, eu vou importar esse arquivo. Então import, abre as aspas simples, ponto barra, title.css. Isso aqui por si só não vai trocar a cor, né? Porque a gente criou uma classe. E aqui dentro a gente pode passar no H1 a classe que a gente criou. A única diferença aqui do React para o HTML é que aqui a gente não usa class e abre e fecha aqui. A gente usa class name, com N maiúsculo. E aqui dentro a gente passa o nome da classe da mesma forma que a gente usa no HTML, que é title. Salvando isso aqui agora e olhando no nosso site, a gente consegue ver que os títulos estão vermelhos. Então é assim que a gente vai criando o nosso componente. A gente vai construindo componentes, a gente vai colocando estilos no componente e vai chamando esses componentes em outros componentes. Isso aí vai gerando no site pra gente. No caso aqui a gente criou o header, a gente criou o título e chamamos o título dentro do header. E depois a gente chama o header dentro do app, que por sua vez é chamado dentro do index. Então é sempre um chamando o outro que vai gerando o site pra gente. E outro detalhe importante, você percebeu que a gente definiu o que a gente queria para dentro do título? Por exemplo, a gente definiu que ele vai carregar aqui o que está recebendo entre as tags dele, que a gente chama de children. A gente definiu também um estilo para ele, a gente criou uma classe para esse título e a gente definiu essa classe aqui dentro do H1. É justamente essa a ideia do React, você criar interface de usuário, você definir as regras de negócio dessa interface dentro da interface e você reutilizar essas coisas. Porque você reutilizando vai deixar o seu site mais limpo, mais fácil de dar manutenção e principalmente melhor de ser construído, de ser criado. E é claro que esse é um mini curso introdutório de React, é para quem nunca viu React na vida ou para quem já começou, mas não entendeu nada. Então eu quero te passar aqui nesse mini curso justamente essa base introdutória do React, para você entender como funciona, entender como são construídas as coisas e entender também quais são os arquivos principais dentro do projeto, o que eles fazem e pelo que eles são responsáveis. E é claro que para você se tornar um profissional em React, você precisa de muito mais que isso, é óbvio. E eu não vou ficar me alongando aqui para esse vídeo não ficar muito longo também, mas como eu falei lá no início do vídeo, se você quiser ser um profissional, se você quiser entrar a fundo aqui no React, aprender muito mais isso aqui, aprender a construir sistemas reais, a gente tem um curso aqui dentro do Seja Dev para você se tornar um profissional e entrar no mercado de trabalho da programação como desenvolvedor full stack. Por lá a gente tem muito mais tempo, são muitas horas de conteúdo. Isso sempre conteúdos bem densos como esse, pensados bem no detalhe, para você entender a fundo cada uma das coisas que você está construindo. E para você conhecer mais sobre esse curso, é só você clicar no primeiro link aqui embaixo da descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, eu te peço para deixar o seu like aqui, para você se inscrever também aqui no Seja Dev e ativar o sininho de notificação. Aqui a gente tem vídeo novo toda semana. E se você gostou desse vídeo, se você quiser aprender mais sobre o React, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber que você gostou e para eu trazer mais vídeos também sobre o React. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!